E aí, pessoal, tudo bem? Prazer ter vocês de novo aqui. No vídeo passado a gente deu uma conversada sobre normalização de banco de dados e hoje a gente vai falar sobre constraints. Então acho que a gente está indo numa caminhada muito legal aqui para conseguir ver bem a base do banco de dados e de pouquinho em pouquinho conseguir implementar algum projeto que seja legal, né? Então, hoje o assunto vai ser as constraints, né, que a gente pode resumir basicamente como sendo algumas restrições que a gente coloca no banco de dados para que a gente tenha uma coerência e que o nosso banco ele atenda ali as regras de negócio da melhor forma possível, né? Se a gente fosse resumir basicamente então o que são as constraints, seriam regras que mantêm o banco de dados organizados, né? Então que tudo que esteja ali esteja em ordem, né? Eu vou mostrar aqui uma tabelinha que a gente tem um resumo das constraints, né? Então, a primeira que a gente tem, eu acho que uma das mais importantes, seria a primary key, e o objetivo dela é garantir que cada linha da nossa tabela tenha um identificador único e ele também não pode ser nulo. Então, vamos imaginar uma tabela de cidadãos, né? Então, a primary key poderia ser, por exemplo, o CPF, né? Então, cada pessoa tem um CPF e o CPF ele é único de cada pessoa. Então, aqui a gente tem esse identificador único no na nossa tabela aqui, né? Seguindo, a gente tem uma foreign key, que é basicamente uma chave primária de uma outra tabela que está na nossa tabela, né, atual. Então, vamos imaginar aqui numa empresa, a gente tem uma tabela de departamentos e uma tabela de funcionários. Então, a foreign key, por exemplo, seria o departamento em que o funcionário trabalha, né? Então, vamos imaginar, na minha tabela de funcionário eu vou ter o ID do funcionário, o nome e o código do departamento que ele trabalha. E um ponto muito importante aqui é que esse valor que vai estar na nossa tabela de funcionários, ele precisa existir na nossa tabela de departamento, né? Então aqui não é possível que cadastrar o funcionário em um departamento que não exista, né? Então isso violaria aqui a nossa integridade dos dados. Seguindo, a gente tem a Unique Constraint aqui, que aí ela vai garantir que cada valor que está na nossa tabela seja único. Por exemplo, vamos imaginar que por algum motivo o nome do funcionário precisa ser único. Então, é um caso que a gente poderia usar. E um exemplo aqui bem legal é quando a gente vai fazer um cadastro no site, geralmente o e-mail precisa ser único, né? Então aqui é uma aplicação bem interessante da nossa Unique Constraint. Seguindo, a gente tem a not null, né? Então ela vai obrigar que sempre algum valor seja preenchido, né? Então ele não pode ser nulo. A gente tem a check constraint, que aqui é um exemplo bem legal, porque com essa constraint aqui que a gente consegue colocar as regras de negócio mais bem definidas, né? Então vamos imaginar, para que uma pessoa possa fazer uma compra no site, vamos imaginar que ela tem que ter uma idade maior do que 18 anos. Então, na hora de fazer o cadastro, essa verificação ela teria que ser feita, né? Então, interessante aqui. E a gente tem a default que quando um valor não for enviado, esse valor padrão ele vai ser assumido para aquele campo, né? Então aqui a gente garante que tudo que está ali no banco de dados tem ali as informações preenchidas, né? E que elas tenham essas regras de negócios bem implementadas. Legal? E aí, para deixar um pouco mais visível aqui para a gente, eu peguei o nosso modelinho da aula passada, então, recapitulando, né, a gente fez essa modelagem lógica aqui de como seria uma biblioteca. Então, a gente tem o autor, a gente tem os livros, tem as pessoas que pegam esses livros emprestados e a gente tem duas entidades associativas aqui para fazer a conexão das nossas entidades fortes. Legal? Então, o primeiro ponto que a gente pode implementar aqui para conseguir ter essas constraints na prática é incluir aqui em Books um atributo de páginas, né? Então aqui já tinha criado ele aqui, eu só vou dizer que ele tem que ser numérico, legal.
Eu vou colocar, eu imagino que não tenha nenhum livro que tenha mais de 10 mil páginas, né? Então eu vou deixar assim por enquanto. E legal. Então aqui vamos exemplificar como seria ali o dia a dia de uma pessoa que trabalha com dados. O time de negócios que cuida dessa biblioteca mandou uma tabelinha para gente com algumas regras que a gente precisa seguir, né? E através dessas regras que eles precisam seguir, eu fiz o desdobramento aqui em quais colunas a gente precisa trabalhar e qual é o tipo de constraint que a gente vai implementar, tá bom? Então aqui, eu acho que o primeiro ponto antes da gente começar a implementar a gente tem a modelagem lógica aqui, né? Então é aquele conceito mais geral antes da gente implementar o banco de dados na prática. Mas para as constraints é legal a gente já trabalhar no modelo relacional, né? Que seria aquele lá quase implementando o banco já. Para fazer isso, a gente pode aqui no Data Modeler clicar nesse sinalzinho aqui. Ele vai abrir essa tabelinha e a gente clica em Engenharia. E aí aqui ele já fez a nossa modelagem relacional. Então, o primeiro ponto interessante da gente notar aqui é que aqui a gente tinha, na modelagem lógica, a gente tem tipos de dados mais genéricos, né? Então, numeric, varchar, date, mas na modelagem relacional a gente já tem o nome do tipo do dado que vai ser implementado no banco de dados mesmo, né? Então, aqui, por exemplo, o number, o varchar 2, né? Então, que é o que de fato a gente vai estar colocando ali no nosso banco. Legal? Aí, o primeiro ponto que a gente pode trabalhar aqui no nosso modelo relacional, para deixar tudo certinho, é editar aqui o nome das nossas colunas, porque quando ele faz essa transposição para o modelo relacional, ele vai juntar as entidades para montar o campo, né? Então, por exemplo, aqui em Books, Book ID, ele vai trazer o nome da tabela e o do campo. Aí uma boa prática é a gente deixar só aqui o nome do campo mesmo, tá bom? Então eu tirei ali o Books, vou tirar aqui o Author também, legal, aplicar, ok. E aí a nossa tabela já começa a ficar com um nome um pouquinho menor, certo? Vou fazer a mesma coisa para o nossa tabela de book borrowings, certo? Então tirei ali o nosso books e agora eu vou tirar o borrows também. E maravilha, então aqui o meu nome da tabela já começou a diminuir um pouco, né? Então maravilha, então vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas regras e entender o que a gente precisa implementar. Então aqui em Books ele fala que o nosso Book ID, ele é a primary key, né? Então ele identifica cada livro. Se a gente olhar aqui, como a gente já tinha colocado no nosso modelo lógico, ele já veio aqui como primary key, né? Então aqui embaixo a gente consegue inclusive já ter a visão de todas as constraints que a gente está modelando. Então já está certo aqui. Se a gente olhar o book title, ele não pode ser nulo, então, ele já está aqui com um asterisco, né? Então, ele já está como obrigatório. Então, sucesso. E aí, ele fala que o número de páginas ele não pode ser nulo e ele também precisa ser maior. Acho que aqui foi errado. Maior que 1. Ou seja, para um livro ser um livro mesmo, né? Então, ele tem que ter mais de uma página. E a forma como a gente pode implementar isso daqui seria vindo aqui em colunas, ou melhor, né, clicando na entidade, vindo em restrição de tabela e adicionando essa restrição. Então, eu vou chamar essa restrição de CK, né, de check, a tabela que ele pertence, books, e aqui páginas. E eu vou colocar aqui as páginas devem ser maior do que 1. Então a gente usa aqui exatamente o nome do nosso campo, tá bom? Aplicar, ok. Maravilha. Então aqui ele já gerou essa primeira constraint. E aí, a critério de teste, né, para mostrar para vocês, vamos imaginar que o nome do livro também deveria ser único, né? Então eu não posso ter dois livros com o mesmo nome. Para fazer isso, a gente vem aqui em restrição exclusiva, eu vou adicionar mais uma, e aí eu vou criar a unique, né? Então unique constraint,
ela pertence aqui à tabela de books e o title, né? Então, eu vou colocar aqui, vou colocar ele em selecionado, aplicar OK. E aí ele já gera aqui para a gente a Unique Constraint, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, já identificando ela. Um ponto importante é que a Check Constraint ela não aparece aqui na nossa modelagem. Aí, se a gente precisar editar ela, a gente volta aqui em restrição do nível da tabela e ela já está aqui, tá bom? Legal. Então, vamos seguir aqui na regrinha que o time passou para gente. Então, o author ele precisa ser uma primary key e o author name ele não pode ser nulo. Então, se a gente for olhar aqui, o author ID ele já é uma PK, né? Então uma primary key, e o author name ele já está como obrigatório, então ele não pode ser preenchido como nulo. Então, maravilha, estamos seguindo bem aqui o nosso projetinho. A mesma coisa que vale para o borrow ID, então ele precisa ser uma primary key e ele precisa ter o nome preenchido. Então, se a gente olhar aqui, já está implementado, né? Então, ele já está como primary key e not null, né? Então, quando a gente coloca que ele é obrigatório, lógico, tipo, ele já precisa ter um valor preenchido. E aí, a critério de estudo também, eu vou colocar que a pessoa, ela precisa ter nomes distintos também. Então, eu vou adicionar uma unique constraint no nome da pessoa. Então, maravilha. Então, já temos aqui a nossa unique constraint para o nome da pessoa. E aí, acho que para seguir, a gente pode dar uma olhadinha nas entidades associativas, que seria o Book Author e o Book Borrowings, né? Então, aqui ele fala que a gente tem uma primary key que ela tem o Book ID e o Author ID. Como que isso aqui funciona? Como é uma entidade associativa, ela precisa estar relacionado a outras duas entidades para que ela faça sentido, né? Então aqui a gente vai ter duas chaves primárias estrangeiras, né? Sendo que para eu ter a chave primária forte dessa tabela, eu vou ter essa composição das duas, né? Então por isso que a gente tem a primary key aqui como sendo a junção das duas, e eu também vou ter separadamente aqui a foreign key para complementar. Então, aqui a gente pode entender como se não é possível que eu tenha um livro que não tem autor e eu não posso ter um autor aqui, né, em book author que não tem um livro. Então, essa é a ideia da nossa entidade associativa, tá bom? Legal. E aí, para fechar com chave de ouro, a gente vai ter essas mesmas ideias aqui. Então, o Book ID e o Borrow ID, eles vão formar a nossa chave primária composta. Legal. Eu vou ter aqui uma chave estrangeira, né, a nossa FK, tanto do nosso Borrow ID e do nosso Book ID. Então, legal, implementado. Ele está colocando aqui uma constraint default, que a gente não tinha comentado ainda, mas eu não vou implementar ela aqui na nossa modelagem porque a ferramenta que a gente está usando aqui, ela permite ali datas fixas, né? Mas para dar um passinho a mais e deixar isso mais interessante, quando a gente for implementar esse banco de dados na prática, a gente vai criar ela direto no SQL. Aí a gente vai conseguir definir que a data que a pessoa está pegando o livro emprestado vai ser a data atual. Então, para não deixar nada chumbado no código, tá bom? E aí, a última constraint aqui que a gente vai criar vai ser a check, e ela quer dizer aqui que a data de retorno ela precisa ser maior do que a data de empréstimo. Então, aqui é bem tranquilo, né? A gente já deu uma olhadinha. Então, eu vou criar aqui na minha restrição do nível da tabela a minha dt, return, e eu vou colocar aqui, né, que o meu o meu return date precisa ser maior do que o borrow date. Legal? Então, return date precisa ser maior do que o borrow date. Perfeito. Aplicar. Ok. Muito bom. Então, aqui a gente já tem todas as nossas constraints implementadas.
E aí o próximo passo da nossa aula aqui, que vai ficar para o próximo vídeo, vai ser implementar esse banco de dados na prática mesmo, né? Então, estou muito animado com o nosso projeto. Acho que a gente está conseguindo ter uma base muito boa antes de começar a ver os códigos, né? De repente alguma criação de um modelo, mas é importante que a gente comece do começo mesmo para não embolar as coisas, né? Então, muito obrigado. Estou ansioso para os próximos vídeos e qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários, tá bom? Obrigado.